Então, galera, estou gravando aqui a devolutiva do nosso debate sobre a violência no Brasil. Infelizmente, a violência no Brasil não pode ser apenas entendida de uma maneira circunstancial, que alguns ajustes na desigualdade social, por exemplo, levaria à diminuição da violência, porque infelizmente o Brasil ele é um país que tem uma cultura violenta, né? O Brasil ele tem um passado escravista e um passado de concentração de renda e de política atrelada à violência. Isso é um problema muito grande e não vai se resolver assim, simplesmente apertando um parafuso aqui e um parafuso ali. É necessário fazer uma reforma geral naquilo que é a construção nacional do Brasil. Então, muitos alunos apontaram a desigualdade. Claro, a desigualdade é um fator elevado, é o principal fator para explicar a violência, mas não é o único fator, né? Não é o fator que vai. Veja, por exemplo, na nossa cidade é uma cidade que tem um alto índice de desigualdade social. No entanto, não é uma cidade que tem um alto índice de violência, né? Então tem elementos culturais que também precisam ser entendidos. O elemento cultural, por isso que eu propus dois filmes para vocês, o elemento cultural é a escravidão. A escravidão fez com que o trabalho no Brasil não fosse valorizado, que o Brasil se construísse com uma idealização do trabalho como sendo relegado ao negro, ao escravo. Então, trabalhar no Brasil não significou, pelo menos não na fase colonial, na fase imperial, não significava, trabalhar não significava no Brasil, nesses períodos, a construção de uma riqueza, de direitos individuais, de uma riqueza individual. Trabalhar no Brasil era um castigo, era desvalido, né? Quem trabalhava não tinha tempo de ganhar dinheiro, porque quem trabalhava de verdade eram os negros, porque o Brasil utilizou mão de obra escrava como a principal força de trabalho de 1500 a 1888. Foi o país com a mais longa escravidão na modernidade. E isso é uma marca profunda, tanto na desigualdade social como na violência, porque ao negro era conferido um papel de animal. E hoje, ó como é que a gente trata os animais da gente, né? Se eu bater nesse bichinho aqui, ó, né? Vixe Maria! Mas naquela época, se batesse nos negros, era inclusive recomendado que se castigasse os negros com castigo físico, né? Então, de qualquer maneira, nós temos essa tradição escravista, que está presente inclusive nessa questão de nós termos animais de estimação. O Brasil é o país que tem... Ô Rita, não me morde não. Um país que tem uma cultura de animal de estimação muito parecida com a cultura que nós tínhamos de ter mucamos e de negrinhos da casa. Infelizmente, essa questão de gostar de bichos de raça, né, tem um fundo racista. Bom, mas para vocês entenderem a profundidade da cultura violenta no Brasil. Um outro elemento que apareceu, então, a desigualdade social. A desigualdade social ela tem que ser entendida pelo prisma racial, porque o Brasil é um país de fundação escravista e, portanto, o racismo ele foi condicionante da nossa cultura, e o próprio fator da concentração de riqueza em si. Né? Então veja, por exemplo, concentração de riqueza e concentração de poder, que é mais importante do que concentração de riqueza. A base agrária no Brasil ela foi monocultora e latifundiária, e voltada para exportação, ou seja, a atender os interesses de uma elite econômica que estava à mercê de interesses internacionais. Então, no Brasil nós não temos assim
uma política, por exemplo, de liberalização econômica, em que as riquezas das famílias fossem acumuladas ao longo de séculos, ao longo de gerações. Então, a desigualdade social no Brasil, ela também é uma desigualdade econômica. E, mais uma vez, o negro é o que mais sofre com essa trajetória histórica, porque ao negro não coube o papel de acumular riqueza, o negro não transmitiu herança. Isso é um fator determinante para entendermos essa questão da desigualdade de renda também no Brasil, da desigualdade econômica, que gera também violência, mas não é fator determinante. Mais uma vez, por exemplo, Cuba é um país que tem uma população pobre, mas é um dos países menos violentos do mundo, ou até mesmo aqui ao nosso lado, né? A Bolívia é pouco violento. O Peru, que é bem mais rico do que a Bolívia, é um país violento. A Colômbia é violenta. Então nós temos também esse traço latino de violência pela falta do Estado, pela falta da regulamentação do Estado. Na América Espanhola houve o caudilismo. As elites locais se apropriaram do poder político e do poder de polícia. Então a violência ela era acompanhada de poder político e de poder de polícia. No Brasil também, através do coronelismo. Então nós temos aí uma concentração de poder numa elite econômica que não é estudada, mas é violenta, porque ela controlava, na República Velha, controlava no Império, jagunços, e a violência também era atrelada à política. Tanto é que hoje é difícil para a elite brasileira entender o papel democrático das polícias. Geralmente a gente grita, pega ladrão, se ele for negão, se ele for pobre, né? Porque se entrar um magnata rico, ele já é legitimado, ainda que ele tenha roubado, no seio da cultura brasileira e na rotina, no cotidiano das famílias, se um homem ficou rico roubando, ele atinge a redenção moral. Por quê? Porque a primazia do dinheiro ela prevalece sobre a primazia da moralidade e da violência, né? Então, infelizmente, o Brasil ele não entende o papel da polícia. A gente espera que o policial ele vá agir com brutalidade contra os favelados, mas quando ele pega o filhinho de papai que cometeu atrocidades na cidade, que atropelou, que matou uma mãe de família, nós não queremos que a polícia haja de maneira violenta. Nós estranhamos a violência da polícia se ela for voltada para a classe média. Então aí tem essas questões que eu fiz esse vídeo aqui para dar uma retomada rapidinha para vocês. Uma questão que agora a gente precisa entender é também a violência institucional. O Estado brasileiro ele é violento. Como que o Estado brasileiro é violento? O Estado brasileiro ele é violento no seguinte sentido, na concentração de poder. Durante o Império, durante o Brasil, a colônia, o poder ele era monopolizado pelo colonizador, ele era monopolizado pela família real. No período republicano, a primeira experiência republicana foi a da espada, porque os militares, que era o único grupo que tinha acesso à escolarização no Brasil, imbuídos de uma ideologia positivista, eles quiseram impor uma regra moral para o Brasil, o estabelecimento de uma nova moral, uma moral positivista e violenta. A segunda leva da República, ela foi uma república que foi oligárquica. A república oligárquica ela foi violenta também nos seus aspectos sociais, nos seus aspectos econômicos, uma vez que ela era baseada no coronelismo, no voto de cabresto, no regionalismo das elites que tinham o poder político e o poder da polícia. Bom, veio Vargas e foi um regime ditatorial. Pouca gente associa o Vargas a um regime ditatorial, mas Vargas ele pôs fim ao Estado oligárquico, mas ele não estabeleceu a democracia no Brasil, ele estabeleceu uma tirania, uma autocracia, uma ditadura propriamente, em que a personalidade dele era aquilo que determinava como deveriam ser as coisas na política e na
segurança pública e na economia. Então, por exemplo, a partir de Vargas, você tem uma concentração econômica no eixo São Paulo, Rio e Minas Gerais, em decorrência daquilo que eu tenho um outro vídeo meu sobre pacto federativo, em decorrência desses estados terem maior população, né? E daí você tem o Vargas violento, você tem uma abertura pós Segunda Guerra Mundial curta, com uma breve experiência liberal que teve um desfecho violento que foi a ditadura militar de 1964 a 1989, e porque é um absurdo as pessoas que hoje prezam pela liberalidade econômica apregoar ditadura militar. É um contrassenso, são ideias que não cabem no mesmo na mesma argumentação intelectual. Durante a ditadura militar, o Brasil se tornou mais violento. Não vou falar dos aspectos das perseguições políticas, porque isso não toca o coração do brasileiro, uma vez que nós brasileiros já relativizamos a morte, né? Nós não nos importamos com a morte, ainda mais daqueles que já morreram lá nos anos 70. Matou muito, mas hoje morre todo mundo, morre gente que nunca morreu antes, né? Então isso não toca o coração do brasileiro. Mas vamos entender, por exemplo, a questão da riqueza. O meu avô, o pai do meu pai e o pai da minha mãe, eles eram roceiros, né? Eles tinham pequenas propriedades rurais, uma no interior da Bahia e outra no interior de Barretos, num lugar que está prestes a desaparecer, que é o Ibitu. Então, o desaparecimento do Ibitu, o desaparecimento da Laranjeira, do Cafundó, do Campo Alegre, e a essa configuração monocultora, olha a monocultura, olha o latifúndio aí, gente, foi restabelecida pela ditadura militar. Justamente na experiência liberal do Brasil entre Vargas e a ditadura militar, se propunha uma redistribuição de riqueza e terra, né? Isso não foi possível. Ao mesmo tempo que houve, mais uma vez, um monopólio econômico, dessa vez para atender os interesses de multinacionais. Por exemplo, as ferrovias já haviam sido desmembradas, desmontadas, mas elas foram colocadas para fora do Brasil, né? As ferrovias elas foram degringolando para dar espaço ao automóvel e atender os interesses das multinacionais que são estrangeiras. Bom, aí o que aconteceu? Nessa condição toda, né? Houve uma concentração urbana, um grande êxodo rural. As pessoas deixaram o campo, onde elas eram proprietários, meieiros, roceiros, que sem uma titulação de terra segura. Mudou-se a lei, forçou-se um êxodo rural, mudou-se a engrenagem econômica, forçou-se um êxodo rural e as cidades inflaram durante a ditadura militar. As cidades cresceram muito. São Paulo foi o lugar que mais cresceu no mundo, à custa de desigualdade social, de desorganização urbana e violenta. Eu trabalhei numa cidade que se chama Osasco. Osasco, nos anos 70, era assim, deixou de ser um lugar de roças, de banhados, de plantações de hortaliças, de olarias, passou a ser um núcleo urbano extremamente violento. Nos anos 80 e 90, a violência em Osasco e na periferia de São Paulo era a maior do mundo. O Capão Redondo, na periferia de São Paulo, nos anos 90, era o lugar mais perigoso do mundo, e isso tem a ver com a opção que os militares fizeram por uma concentração econômica, por uma concentração urbana, por um sistema agroexportador e por multinacionais. Tudo isso forçou com que a população deixasse uma vida tranquila no campo, né? E várias cidades desapareceram. Se você olhar a configuração urbana no Brasil, por exemplo, São Paulo, que é um estado bastante populoso,
As cidades estão distantes de 20 a 40 quilômetros entre elas, com exceção das regiões metropolitanas que são extremamente violentas. Aqui a nossa região de Rio Preto, Barretos, Ribeirão Preto, né, onde não há conurbação urbana desestruturada, há vazios demográficos, e entre uma cidade e outra não há nada. Outrora existia. Não existe mais, então a própria configuração das comunidades, de comunidades grandes, de 100 mil, 600 mil habitantes, favorece a violência, porque favorece a impessoalidade. Então a violência no Brasil, ela é um elemento urbano, ela é um elemento histórico com uma forte marca da escravidão, ela é um elemento econômico, porque a nossa economia é excludente e é uma economia que não favorece a livre iniciativa, o pequeno empreendedor. Favorece a concentração de renda. Por exemplo, agora, qual que é a cagada do momento? Né? Você traz essas grandes empresas multinacionais de serviços, de comércio, que é o que mais emprega no Brasil, está na mão do microempreendedor. E aí você traz grandes lojas, grandes magazines, hipermercados, lojas de esportes especializadas, né? E você aniquila o comércio local, e essa população que outrora era dona, era o gerente da pequena loja de calçados. Então o que eles vão ser? Vão ser empregados da grande loja de calçado, vão ter uma rotina de trabalho extremamente cansativa, uma rotina de trabalho de shopping center, e não vão ter um acúmulo de riqueza, e vão ser o quê? Proletários. Tá? Então, infelizmente, as condições econômicas do Brasil, mas o Brasil continua apostando nos mesmos erros. Por isso que defender a volta da ditadura militar é matar a livre iniciativa. Ok? Muito obrigado.